Deus, que temos de estar diante da Tua presença. Mais uma vez eu digo isso, Pai. Obrigado por estarmos diante de Ti. Obrigado por esta oportunidade, Pai, de vivermos diante da Tua presença, de podermos viver o milagre, de podermos viver, Senhor amado, a transformação, de podermos viver, Senhor amado, aquilo que é a Tua vontade, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelas dificuldades, porque através das dificuldades nós crescemos e nós enxergamos a Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor amado, pelo Teu agir, Pai. Obrigado pela cura. Senhor amado, vai ali no hospital neste momento sobre a vida da irmã Bruna. Pai amado, Tu és o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. E Tu és o Deus que pode entrar com a providência. Em primeiro lugar, trazendo paz à sua alma, trazendo tranquilidade, Senhor, no Teu espírito. Porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu pode entrar ali, ó Pai. Tu tens, Senhor amado, passagem. Tu tens liberdade para estar ali, para estar dentro dos lares, para entrar sobre as vidas. Tu tens a liberdade, Pai, para trabalhar sobre cada um de nós, Pai. Entra, Senhor amado, dentro dos nossos lares, nos capacita cada dia, Pai. Os tempos são difíceis, mas o Deus é o mesmo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou a vida de Noé, o Deus que trabalhou na vida dos profetas, dos reis, do rei Davi. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. É diante da Tua presença que nós nos encontramos, ó Pai, e é diante de Ti que nós nos colocamos, é diante de Ti que nós nos prostramos. Nós não nos prostramos diante do homem, nós nos prostramos diante da Tua presença, diante da Tua face. Deus Todo-Poderoso, diz a Tua palavra: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, Pai amado, se é o Senhor quem nos justifica, Pai. Senhor amado, o acusador, Pai, ele pode até vir por um caminho, mas diz a Tua palavra que por 7 caminhos ele fugirá de diante de nós, Pai, porque é uma promessa Tua. Se o inimigo tem trabalhado, tem entrado dentro dos lares para trazer a destruição, Pai amado, ele vai começar a bater em retirada, porque o Senhor dará ordem aos Teus anjos a respeito dos nossos lares, ó Pai, para ver ali o Teu nome ser glorificado, em nome de Jesus Cristo, Pai. E muitos, ó Pai amado, que já Te adoraram, Pai amado, que já estiveram na Tua presença, e hoje eles se afastaram, e hoje eles estão distantes, ó Pai. Eles ouvirão um cântico de júbilo, eles ouvirão um cântico de festa, eles ouvirão, Senhor amado, um alarido de vitória, e eles vão voltar, e eles vão se aproximar, e eles vão entrar, e o Teu nome será glorificado. Haverá cura, haverá libertação, haverá transformação da vida. Oh Pai amado, Tu és o Deus que pode todas as coisas, e diante de Ti nós estamos nesta noite, crendo, Pai, crendo que todas as coisas são possíveis. Oh Pai amado, e a Tua palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê, e nós cremos, Pai. Nós cremos na Tua presença, nós cremos no Teu agir, nós cremos na manifestação do Teu poder, nós cremos, Senhor amado, no Teu Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está dentro deste lugar, Pai, requerendo algo das nossas vidas, e nós estamos diante da Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Que o nome do Senhor sobre as nossas vidas seja glorificado sempre. Aleluia. Essa campanha ela veio trazer para nós muitas coisas, querido. Ela veio nos ensinar muitas coisas. Mas a principal delas é a perseverança. Uma coisa Deus ministrou no meu coração enquanto louvávamos. Um versículo que o Senhor disse para Abraão. O Senhor disse para ele: o que o Senhor requer de ti? O Senhor disse que ande na minha presença e seja perfeito.
Se nós olharmos a perfeição sobre as nossas vidas, nós não vamos conseguir achar. Nós não vamos de maneira nenhuma conseguir achar. Nós não vamos conseguir ver perfeição em quem quer que seja, porque ninguém é perfeito. O único que havia perfeição nele, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele foi levado à cruz para a nossa salvação. Se ele não tivesse ido à cruz, nós não teríamos salvação. A Bíblia diz que todos estavam destinados ao inferno, e por causa deste milagre, que foi a ação poderosa do Filho, em derramar a sua vida por nós, nós temos o direito, acesso a estar na glória, a subirmos com Cristo quando Ele vier buscar a sua igreja. Ou aquele que for arrebatado, ele vai subir e estar com o Senhor, porque ele veio para preparar um momento como esse para nós. A sua segunda vinda está próximo. Ele está próximo de vir buscar a sua igreja. Ele está próximo de estar junto de nós mais uma vez. Ele está próximo de arrebatar a sua igreja. Ele está próximo de nos salvar. Ele está próximo de trazer uma bênção sobre a nossa casa. Ele está próximo da nossa família. Ele está próximo dos nossos. Ele está muito próximo. E Ele está requerendo algo das nossas vidas, onde Ele diz: anda na minha presença e seja você o perfeito. Porque uma coisa nós precisamos deixar bem claro, que quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aceitamos também com Ele, tudo que veio sobre Ele, virá também sobre nós. Ele diz no livro de Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, quando ele fala: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, e disserem todo mal contra vós, ou seja, vos perseguirem, injuriarem, e falar mal de vocês, por minha causa, grande será o vosso galardão na glória. Quem aceitou a Cristo, ele se colocou nesta posição, de você também ser condenado, neste mundo, mas ser um vitorioso no céu. Não adianta nada nós sermos vitoriosos aqui na terra e não alcançarmos a maior vitória e a maior coroa de vitória da nossa vida, que será na glória, será nos céus, junto ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele requer alguma coisa de nós, mas que nós, no seio da nossa família, sejamos nós a diferença. Aonde nós estivermos, se alguém estiver no seu trabalho, você teme a Deus e você é servo de Deus, no seu trabalho, seja você a diferença. Não é porque todo mundo bebe que você tem que beber também. Não é porque todo mundo fuma, você tem que fumar também. Seja você a diferença. Seja você o sal da terra. Seja você a luz deste mundo. Seja você toda a diferença. Não adianta nós exigirmos a perfeição dos outros, quando Deus exige isso de nós. Seja você a diferença. Seja você diferente de tudo aquilo que eu estou vendo, porque Deus está vendo todas as coisas. Tem aqueles que fazem tudo por dinheiro, tudo por dinheiro, tudo envolve o dinheiro, tudo envolve o eu, tudo envolve o ego, tudo envolve o eu não aceito, o eu não quero. Mas Deus diz para mim e para você nessa noite: seja você o diferencial, seja você que manifeste sobre a sua vida a glória do Deus Todo-Poderoso. Que sobre você, sobre a sua família, por causa de você, Deus entre dentro do seu lar. Imagine você recebendo essa visita dentro da sua casa. Alguém bate na porta e pergunta assim: por acaso o Misael mora aqui? Mora. Eu vim hoje visitar ele. Mas só que quando ele entra, não mora só eu dentro da casa. Mora a Néia, mora a Lídia, mora o Tiago, mora a Ana. E ele vem e acaba visitando todo mundo, abençoando todo mundo. Ele pode ter ido lá por minha causa, por causa da Néia, para não ficar com ciúme de Jesus, né?
né? Ou então vai lá na irmã Vilma, vai lá por sua causa, mas por sua causa ele vai olhar para a Juliana, ele vai olhar para a Thaís, ele vai olhar para o Marcos pai, o Marcos filho, ele vai olhar para todo mundo por sua causa ele vai ter que caminhar no meio dos seus. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, o reino de Deus sobre as nossas vidas, por onde nós andarmos, está ali o reino de Deus junto. Então aonde nós formos, ali está o Senhor junto de nós, louvado seja Deus. Mas Ele quer que eu e você sejamos o diferencial, amém? 11º dia dessa campanha, vestida de silício. Sempre gosto de lembrar que esse tema, vestida de silício, por causa daquele louvor pelo sangue, que tem um trecho que diz assim, vestido de silêncio. O Senhor se vestiu de silêncio e foi até a cruz do Calvário. Como um cordeiro mudo, Ele foi levado ao matador. Então, se Ele se vestiu de silêncio, nós nos vestimos de silício, um pano grosseiro, um pano sujo, um pano de qualquer maneira, mas é um pano de humilhação. Quer dizer que nós estamos nos humilhando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pois sabemos que as coisas não estão fáceis, porém com o Senhor as coisas ficam menos difíceis, amém? Falei bonito agora, né? Menos difícil. Com o Senhor fica menos difícil. Para nós fica impossível sem Ele. Com Ele as coisas ficam todas mais fáceis, né? Eu quero ler aqui o verso 1 de 2 Samuel, capítulo 21. Verso 1 diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Eu queria ficar só nesse versículo aqui, no verso 1, por causa da fome. E o Senhor me fez recordar uma situação dentro da Bíblia, que houve fome nos tempos de Jacó. Houve fome. E quando há fome, quando não há mais plantação, quando não há mais o que comer, no lugar onde nós estamos, o que acontece? A gente começa a procurar onde tem. E às vezes a gente acha que nós é que vamos procurar aonde tem. Nós somos os únicos que vamos procurar. Mas eu me recordo na minha juventude, não que a gente precisasse, mas sabe como é que é criança, né? E a minha infância foi uma infância muito de doente, não podia ficar na fumaça, e a gente morava no quilômetro 15 da Raposo, e tinha um lixão lá. E lá naquele lixão tinha toda sorte de coisas. Toda sorte de coisas. Lixo é lixão. Atrai todo tipo de situação. Tudo que existia lá. Mas quando chegava o caminhão, que era um caminhão de como é que fala? É um creme muito gostoso. Eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Era parecido com chantilly, mas não é chantilly. É uma coisa assim muito gostosa que eles derrubavam lá no pote, porque estava vencendo. Então o lixão, o caminhão ia lá e despejava aquele monte de pote. E a gente chegava lá e a gente achava que os meninos, né, os cabrinhas, tudo corria lá para o lixão no dia que o caminhão derrubava. E quando ele derrubava aquelas coisas lá, a gente ia lá e pegava. E a gente comia aquilo ali como se fosse um sorvete. Era uma coisa gostosa, mas no mesmo instante que a gente chegava lá para pegar aquele pote, também chegavam os urubu. Os urubu também estavam rodeando lá, também esperando a carniça, esperando alguma coisa. E a gente sabe como é que funciona isso. Hoje, né? Eu sei como é que funciona. Porque aonde há o lixão, há toda sorte de pragas.
O lixão vai atrair o quê? O lixão vai atrair rato, o lixão vai atrair barato, o lixão vai atrair tudo que é espécie de animais. Tudo que tiver lá, vem o urubu e ele vai comer a carcaça dele. E a gente sabe que o urubu ele chega quando já está podre, porque ele é uma ave que gosta de coisa podre. Então outros animais também gostam quando está tudo estragado. Então você imagina a gente, seres humanos, garotos, que espera aquela oportunidade, você vai lá e também pega. Então todo mundo precisa, e todo mundo vai na mesma direção, porque está todo mundo precisando daquilo. A gente não via os adultos, a gente via as crianças, porque a gente gostava de comer aquilo ali, era gostoso. Então a gente não sabe o que acontecia, a procedência, mas a gente sabe que era gostoso. E a gente pegava, cada um pegava um pote, às vezes pegava 2, 3, e a gente comia aquilo. Mas o que eu quero trazer é o que aquele lixão atraía. Atraía muito bicho, muita sujeira, tinha muita sujeira. Então os urubus eles vinham, os bichos vinham. Então você imagina o povo de Jacó, toda a sua família. Eles enviaram mensageiros, os filhos, para ir comprar alimento no Egito, mas até chegar um momento onde que todo mundo teria que ir para lá, porque estava todo mundo indo, porque era o único lugar que tinha alimento. Porque alguém usado por Deus, que foi o caso de José, ele armazenou alimento, ele guardou. Então você imagina só, num lugar onde anos depois, cerca de 500 anos depois, o Senhor precisou jogar várias pragas para poder tirar o povo de lá. Mas era o único lugar limpo que atraiu várias pessoas de vários lugares, porque só lá tinha alimento. Então você imagina só, várias nações indo na mesma direção, buscando o mesmo objetivo. Então a seca, a falta de chuva, ela vai atrair várias situações, e principalmente para o povo egípcio. Agora você imagina só, eles estavam bem, tranquilo, até que começa a faltar tudo na região. E quando começa a faltar tudo na região, aquele povo egípcio que estava tudo em paz, começou a ficar perturbado. Por quê? Porque vinha pessoas que não falavam a mesma língua deles, pessoas de vários lugares, com outros costumes. Se eles não tinham como se alimentar, eles invadiam a feira e roubavam tudo que tinha na feira, porque eles queriam se alimentar. Então você fica imaginando que animais do campo também, eles não tinham aonde se alimentar, então eles iam se aproximando para a cidade. Ou seja, quando há seca, todo mundo começa a ir para o mesmo lugar. Aonde tiver um paraíso, aonde tiver um oásis de água, aonde tiver uma fonte de água, é ali que eu vou. Eu quero estar ali, porque ali tem uma fonte de água. Então o Senhor Jesus Cristo é para nós uma fonte de água viva, que entra dentro dos nossos corpos e dentro do nosso coração e muda a nossa história, matando a nossa sede de justiça, matando a nossa sede de alcançar objetivos, matando a nossa sede para alcançar algo, matando a nossa sede de cura, sede de libertação. O Senhor vem para trazer isso para nós. Quando nós nos aproximamos dele, é isso que nós alcançamos. Mas a seca, ela começa a atrair muita coisa ruim. Quero que você coloque isso na sua mente. Quando falta a oração, o que começa a acontecer? Quando falta o louvor, o que começa a acontecer? Quando falta Jesus na nossa vida, o que começa a acontecer? O que nós começamos a atrair para nós? O pecado, quando nós pecamos, o que o pecado atrai? A Bíblia diz assim que o pecado gera o quê? A morte. Então o pecado atrai a morte. Então é necessário que a gente tenha vida, mas vida com quem? Com Cristo. Então o que nós estamos atraindo? Então quando nós olhamos para a rispa e nós observarmos todo o seu sacrifício, toda a sua luta, após a morte,
é o que atrai. O que aqueles corpos mortos atraíram para eles? O que foi que depois da morte, ainda depois da morte daqueles filhos, aquelas aves trouxeram para aquela mãe? Ela atraiu porque ela decidiu guardar o corpo daqueles filhos, e então ela ficou ali lutando sozinha. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que ninguém esteve junto com ela, pensando na dor dela, ou perguntando se ela estava precisando de alguma coisa, porque se estava seca para todo mundo. Se não tinha alimento para todo mundo. Então você imagina só, os animais estavam buscando o resto de corpos para se alimentar. Tamanha era a dificuldade. Então ninguém naquele momento olhou para a vida daquela mulher e sentiu na sua alma o desejo de estar ali junto com ela. Assim também na sua luta, quantas vezes você não se viu só? E não tem ninguém para orar junto, não tem ninguém para lutar junto com você. Quantas vezes você já não se viu só? Quantas não foram as vezes que você não se viu só? E quando você esteve só, aflito, com dificuldades, o que foi que atraiu para a sua vida? Às vezes vem o que você vai esperar do corvo, do urubu, para vir sobre a sua vida? O que você vai esperar dele? Você vai esperar matar ele como se mata um frango e comer ele? Não vai, porque ele só come coisa estragada. Então ele não pode te trazer nada de bom. Então eu quero dizer para você nessa noite que há pessoas que elas são muito parecidas com esses corvos, que eles vêm para sugar a sua última energia, para tirar a sua paz, porque você já está com luta. Eu sempre falo sobre isso, que o luto, ele traz muita dor e muita aflição. Ele traz isso consigo, o luto já traz isso. Agora, tem aquele que é o inimigo das nossas almas, que ele quer trazer uma dor, além dessa dor que você está sentindo. Ou seja, além dessa dor que você sente, ele quer trazer confusão na família, para aumentar ainda mais o seu problema. Ele quer trazer problemas na mente daqueles que são os seus entes queridos, que é para aumentar ainda mais o seu problema. Ou seja, é dor sobre dor, é dor e mais dor. Então tem pessoas que elas são muito parecidas com esses animais que procuram a oportunidade para atacar no momento da fragilidade, atacar no momento que você está frágil. Porque quando você está orando, buscando, jejuando, nem o diabo se aparece perto de você. Mas quando você começa a enfraquecer, quando o nível do óleo vai baixando, o que acontece? O marido se levanta, a esposa se levanta, os filhos se levantam, tudo começa a acontecer primeiro dentro de casa, e você começa a perceber que está ficando perturbado o ambiente. Aí depois você quer sair, você quer ir para algum lugar para ter paz, porque o inimigo conseguiu, mas ele primeiro esperou baixar o nível do óleo, baixar o nível da unção, esperar a hora certa para te atacar. Porque alguém disse assim no passado que o diabo não tem pressa, então ele vai deixando você sem ataques, e com isso você acha que está tudo em paz. O Senhor disse dentro da sua palavra: vigie o tempo todo, orai sem cessar. Ou seja, jejua, consagra a sua vida todo dia se for necessário, porque o inimigo das suas almas, ele está em derredor, buscando uma oportunidade, rugindo como um leão para nos atacar.
Agora nós olhamos para nós como servos de Deus, como crentes, como pastores, como diaconisa, como alguém que busca, mas aquele ente querido nosso dentro de casa, que ele não ora, que ele não jejua, que ele não consagra a sua vida, que ele está à mercê do inimigo, aí você tem que dobrar a sua oração, dobrar o seu jejum, dobrar a sua vigilância, para que aquele que está enfraquecido, um dia se fortaleça e reconheça que só o Senhor é o Deus da sua vida. Aleluia. Então nessa noite eu quero dizer isso para você, que em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, nós não podemos abrir as portas para que o inimigo entre, porque a luta já é grande, a luta já é o suficiente, já não precisamos de mais luta que venha de fora. Se alguém chegar próximo de nós, no que eu posso te ajudar é uma coisa, mas se não pode ajudar nada, eu no seminário, professor, pastor Edson sempre dizia assim: muito ajuda quem não atrapalha. Já faz muito quem não atrapalha. Então se não tem o que dizer, então não fala nada. Não tem o que fazer, então não faça nada. Já muito vai ajudar se não atrapalhar, porque era uma situação muito difícil. As circunstâncias dessa mulher não era fácil. Então, colocando para os dias de hoje, quantas vezes a gente fica, vamos colocar assim, quando você não tem dinheiro, o que aparece na sua vida? Quando você não tem dinheiro, o que dá vontade de comer? Dá vontade de comer de tudo quando você não tem dinheiro. E quando você tem? E quando tem as coisas em casa? Você nem olha. E quando falta, vem a tentação. Quando falta, vem a tentação. E o inimigo, ele não quer saber. Ele quer perturbar. Ele quer deixar a gente sem saída. Ele quer nos induzir ao erro. Ou ele quer, vai lá e faz isso. Quantas vezes eu ouvi, acho que foi ontem, ouvi um vídeo e postei no grupo da igreja no Facebook. Quantas vezes você já não pensou em desistir? Em parar tudo? É um louvor. Quantas vezes? Porque quem está vendo você bem, não sabe as lutas que você passa no seu dia a dia. Por exemplo, a gente chegou aqui hoje, eu encostei o carro, vi o carro do Marco aqui fora, olhei o outro carro e vi o ambiente, noite, parece tudo sereno e tudo tranquilo, mas eu não sei o que aconteceu durante o dia, não faço nem ideia do que aconteceu durante o dia. Assim é a nossa vida. Às vezes nós chegamos e nós não temos nem ideia do que está acontecendo, mas isso não significa que não aconteceu nada. Muita coisa aconteceu. Agora está em paz, mas às vezes tem famílias que elas estão em guerra, e guerra por situações muito pequenas, por circunstâncias, por coisas que não tem nada a ver. As pessoas estão arrumando picuinha ou conversa fiada com coisas que não tem nada a ver. Aquele que está quieto está querendo arrumar problema. Você imagina só, por exemplo, estamos todos bem, glória a Deus, não temos o que nos preocupar. Olha o que diz a Bíblia: um homem estava tudo bem, enriquecido, foi lá, aumentou o celeiro e disse assim: alma, temos tudo em depósito, vamos deitar e descansar, porque afinal de contas nós temos tudo. Uma voz vem e fala com ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, que tu tens, para quem vai ficar? Algumas coisas são repentinas. As coisas parecem muito bem, mas repentinamente vai lá e muda tudo. A palavra de Deus diz que quando está tudo em paz é porque vem repentina destruição, e a gente precisa prestar atenção nisso.
gente entrou no mês de agosto. O ano passado eu falei isso e aconteceu o que aconteceu. E eu vou repetir esse ano de novo, até a gente vencer esse mês de agosto. Mês de agosto para nós não é muito bom. Aliás, ele é ruim demais. Mas não significa que porque entrou o mês de agosto, nós vamos pular para setembro. Não vamos mais viver o mês de agosto, não, nós vamos vencer o mês de agosto, em nome de Jesus. Nós vamos vencer, porque o que ele aparenta para a gente? O que ele traz para nós? Ele traz para nós dor, lembrança de muita dor, de muita aflição, de muito sofrimento. Então quer dizer que nós vamos, eu gostaria de riscar o mês de agosto do ano, ficar só com 11 meses. Não, o Senhor vai nos ajudar através dessa campanha a vencermos todas as barreiras, para vermos o teu nome sobre nós ser glorificado, em nome de Jesus. Nós fazíamos batismo no mês de agosto, de tanta pessoa que a gente perdeu na família por causa do batismo, que eu não faço mais batismo em agosto. Porque a impressão que dá é que você batiza um e perde o outro. E não era da família de quem estava sendo batizado, era da minha. Então você vai lá no ano de 2009 e perde o pai, no mesmo dia do batismo. Depois você vai em 2010, 3 dias depois do batismo, você perde um filho. Então quer dizer que eu estou batizando aqui, estou perdendo em casa. Então eu preciso fazer, Senhor, nós precisamos ter uma conversa, porque eu não quero ficar perdendo e o teu reino ganhando. Eu quero ganhar para o teu reino, mas eu não quero perder. Não quero perder. Eu quero ver o teu nome ser glorificado em todo canto. Mas como nós dissemos no início, nós somos colocados aqui para fazermos a diferença. E quando você vê Davi, por que Davi foi colocado como rei? Porque ele ia fazer a diferença. Ele fez a diferença. Ele teve a oportunidade para matar e não matou. Ele fez a diferença naquele momento. Ele poderia ter matado o rei Saul, mas ele não matou. Ele fez a diferença. Ele foi lá e matou o gigante Golias. Ele fez a diferença, porque ninguém conseguiu matar o gigante Golias, só ele. Ele matou o leão e o urso, e glória a Deus por isso. Ele foi lá e matou, mas ninguém foi lá e matou. Então quando ele foi colocado como rei aos 30 anos de idade, colocado por Deus como rei, foi para fazer a diferença. E Deus depois testificou que o coração dele era semelhante ao coração de Deus. É um homem segundo o coração de Deus. Então Deus só aprovou o coração dele. Olha que diferença. Então Deus olha para nós assim e fala: eu quero que você faça essa diferença. Eu quero entrar dentro do seu coração e somente eu estar dentro do seu coração. Porque se tem um espaço, uma vez um cardiologista, ele falou para minha mãe, contando para ela, né, o que nós temos dentro do coração. Ele falou sobre os 2 átrios. Dentro do nosso coração existem 2 átrios. Ele falou, um é um depósito do sentimento, e o outro, ele disse assim, o outro fica vazio. O outro átrio é o local do Senhor, Deus Todo-Poderoso, ou seja, ninguém entra lá, ninguém ocupa o lugar que é do Deus Todo-Poderoso, na minha e na sua vida. Então nessa noite Ele está requerendo algo das nossas vidas, e nós vamos entregar isso para Ele. Senhor, eis-me aqui, Pai, eis aqui o meu coração é teu. É um altar, é um átrio onde o Senhor possa ser adorado dia e noite. Amém? Por que rispa está aqui na Bíblia? Às vezes nós lemos a Bíblia e não atentamos para esse momento, só fomos atentar agora. E qual é o detalhe? Falei com a Andréia hoje, eu não sei se foi hoje, falei que coisa interessante, né? A gente começou a campanha sem saber da novela Reis. Mas a história dessa mulher está lá. Não é interessante? No ano que a gente decide, né, no Senhor,
E Deus coloca no coração da pastora para a gente fazer essa campanha. Essa história passa na televisão. Aí a gente fala assim, não, existe algo especial, porque o David Leonardo não está falando da rifa. Do que ele está falando? Ele está falando que você tem capacidade para fazer tudo o que você quiser. E é isso que o mundo está ensinando. Que você não precisa de Deus, você é capaz. Então você vê outros pregadores, ninguém está falando de risco. Ninguém está falando de humilhação. Ninguém está falando de você pagar um preço. Ninguém está todo mundo falando assim, que Deus vai te dar, mesmo independente da circunstância. Ninguém canta mais, eu, Senhor, te louvarei, não importa a circunstância. Ninguém fala isso mais. Todo mundo fala, Senhor, o Senhor primeiro me dá, depois eu te louvo. Tem muita gente fazendo dessa forma. Aí a gente sobe aqui hoje, por que nós estamos só? Olha o que nós estamos atraindo. Uma coisa é certa, se não está vindo bom, ruim também não está. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Se não está vindo ruim, o bom também não está. Mas nós estamos aqui por quê? Porque Deus requer algo das nossas vidas. Senhor, é para nós louvarmos assim, nós vamos te louvar. É para a gente espantar o inimigo. Ou seja, os mesmos erros que você cometeu lá atrás, você não comete de novo. Não faça de novo as mesmas coisas. Existem palavras repetidas que a gente solta. Não é isso? Palavras são repetições. Não sei se você ao longo deste ano viveu alguma coisa igual que você viveu o ano passado, ou ano retrasado, ou alguma coisa que se repete. De novo isso. De novo. O que foi que nós fizemos da primeira vez para consertar isso? Às vezes nada. E fomos deixando. E aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Então é hora de alguém parar e pensar assim, como Davi. O ano passado não teve chuva. Esse ano também não. O ano que vem também não. O que está acontecendo? O que foi que houve para que essa seca viesse? E essa seca começou a atrair toda espécie de adversários contra nós. Começou a entrar, como nós vimos lá na cena, começou a entrar a onça dentro do palácio. Por quê? Porque ela estava querendo alimento. O que ela começou a atrair? O que nós estamos atraindo para dentro do nosso lar? O que nós estamos trazendo? Quando eu unjo os umbrais da porta da minha casa, eu digo assim, Senhor, que os meus filhos sempre entrem, mas o que os persegue fique sempre do lado de fora. Não permito a entrada deles, nem que seja no gato. Nem que seja no gato. Esses dias o gato pulou pela janela. Eu ainda brinquei com a Néia, falei assim, a Néia deixou a porta aberta, o gato entrou. Falei, a brecha! Fecha a porta, porque assim ele não entra. Assim também é na nossa vida. Fechar a brecha, para que o inimigo não entre. E o nome do Senhor sobre nós seja glorificado. Para Abraão ele diz, anda na minha presença e seja perfeito. Nas suas alianças, no seu comportamento, no seu dia a dia, seja perfeito. Você e nós que decidimos servir a Cristo, andemos nós na perfeição de Deus. O caminho do Senhor é perfeito, não é isso que a gente canta? O caminho de Deus é perfeito, Ele é perfeito. Amém? Se Ele é perfeito, nós vamos andar no seu caminho. E o que é que nós vamos atrair? Às vezes o inimigo ele vai ficar de longe só rosnando.
cachorro bravo vai ficar de longe só rosnando. A onça brava vai ficar de longe lá só rosnando. Ela gostaria de ter a oportunidade de se aproximar, mas ela não pode, porque existe uma barreira que a impede de passar. Existe um anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Existe um Deus que nos guarda, que nos cuida, que nos alimenta, que nos enche do seu poder e da tua graça. Existe um Deus que pode todas as coisas, e nós podemos todas as coisas porque é Ele que nos fortalece. E se Ele que nos fortalece, nós vamos vencer todas as nossas dificuldades, toda e qualquer dificuldade. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo no Senhor, na graça e no conhecimento. Ontem eu vi a guerra contra os filisteus, e Davi já com a sua idade avançada, eu vi o prazer que o gigante pegou ele pelo pescoço assim, ele até desmaiou porque conseguiu levantar ele, jogar. A cena ali é só uma cena, mas pessoalmente aquilo foi muito pior. Para que os seus valentes dissessem para ele: ó rei, não é bom que o Senhor entre com a gente mais em batalha, para que não se apague a luz de Israel. A referência de Davi, a lâmpada de Israel, aquele que ilumina, aquele que faz a diferença. Então não venha mais, nós vamos pelejar a sua peleja, nós vamos lutar pelo Senhor. O Senhor vai ficar no palácio, ali onde é o seu lugar de honra. Nós vamos ir à luta e nós vamos vencer. E aí um dos seus valentes foi até ele e venceu o gigante. O gigante caiu, o gigante morreu. Eu ainda brinquei com a Néia hoje, falei para ela: ainda falta 3, porque era Golias e mais 4 irmãos da terra dos gigantes, homens grandes que vieram à luta contra ele. Mas a Bíblia diz que ele abaixa e pega 5 pedras. Uma ele usou no gigante, as outras 4 ele não passou de geração para geração, porque a gente sabe que os valentes que mataram os gigantes, eles não mataram com pedra, eles mataram na espada. Então a luta foi diferente. Então a pedra representa Davi. A primeira pedra que derrubou o gigante era Davi. A segunda pedra era o valente, um dos valentes de Davi. A terceira, a quarta e a quinta pedra eram os valentes que Deus levantou. Então mesmo na velhice de Davi, Deus levantou 4 valentes para defendê-lo na sua velhice. Hoje eu observo assim que eu estou com 59 anos de idade. O cabelo, graças a Deus, deu tempo de ficar branco antes de cair tudo. Então, mas a gente observa que a nossa força já não é mais a mesma. A gente não luta como Davi. Se a gente lutasse como Davi, a gente estava igualzinho ele, não aguentamos mais nem nada, né? Nem a luta a gente aguenta mais, tá? Né? A gente está no impulso, qualquer coisa está nos abatendo. A gripe, quando vem para arrebentar mesmo, vem para deixar de cama. Então a gente precisa de valentes. Aí a gente olha assim: Senhor, e agora? Quem vai por nós? Estou falando por mim, 59 anos. Agora que era para estar os meninos aí, todos os valentes aí, ó, com vontade, a gente tem que começar tudo outra vez. Mas Davi passou por isso também. Ele perdeu o trono para o seu filho, e depois ele teve que começar tudo de novo. Mas ele reinou e foi um vencedor, e deixou no trono de Israel um homem muito sábio, que foi Salomão. Então Deus, ele tem algo especial para as nossas vidas. Assim como Rispa, que ela lutou até alcançar o seu objetivo. Qual era o seu objetivo? Ver os seus filhos sepultados, porque eles não podiam permanecer daquela forma. Para ela seria uma questão de honra.
E tem muita coisa que vai acontecer na nossa vida por questão de honra. Questão de honra, porque Deus vai fazer algo para nós, é questão de honra. E o nome dele será glorificado. Eu ainda não vi esse ministério como o Senhor me mostrou há 17 anos atrás. Eu ainda não vivenciei. Eu ainda não passei por aquilo que Deus me mostrou lá atrás. Então eu ainda creio que o melhor ainda está por vir. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio desta forma. Amém? E o nome do Senhor será glorificado sobre nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado, Pai amado, pela tua palavra. Pai amado, que sejamos cheios do teu Santo Espírito, que nós tenhamos, ó Pai, a nossa vida, Pai amado, pautada na tua palavra. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas palavras, perdoa, Senhor amado, as nossas atitudes, ó Pai, mas nos orienta, Pai querido, a vermos mais uma vez, ó Deus querido, este lugar cheio para a glória e o louvor do teu nome. Senhor amado, abençoa as nossas vidas, Pai amado, nos dá saúde, Pai, dá saúde para minha vida, dá saúde para a pastora Néia, dá saúde para a irmã Vilma, dá saúde para o seu esposo, para a sua família, para a minha família, Pai amado. Senhor amado, que agregue, ó Deus, a nossa igreja, Senhor, pessoas, ó Deus, que tenham, Senhor Jesus Cristo, o desejo de te servir, o desejo de te adorar. Pai amado, um grupo de louvor, ó Pai, que tem o desejo de te adorar. Pai amado, pessoas que vêm para a tua casa, Senhor, com desejo de estar na tua presença, Pai, para que o teu nome, Senhor amado, sobre cada vida seja glorificado. Nos abençoa, Pai amado, abençoa a nossa ida para os nossos lares, Senhor, Pai, guarda-nos, ó Pai amado, a nossa ida de uma forma especial. Pai amado, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pai amado, a respeito da irmã Bruna, Pai, eu creio, Senhor amado, no melhor para a sua vida, para a sua família, e o teu nome sobre ela será glorificado. Sobre a vida da Taliana, Pai amado, ela brincou, disse, Senhor, que o coração dela é cheio de amor, ó Pai, mas não sabemos, ó Pai amado, o que está acontecendo, e peço, Deus, que pode curar também o seu coração, curar também, Senhor amado, a sua vida, e o teu nome sobre ela ser glorificado. Nesta noite eu te louvo, te agradeço, bendigo o teu nome. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com paz, Senhor, e por gentileza não esqueça do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus.